Preparar é ganhar ou perder tempo. Produtividade, 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 produtividade. Perfeita, imperfeita. De Carolina João Fernandes. Olá! Na semana passada fiz uma surpresa à minha irmã e percebi mais uma vez como preparar faz toda a diferença, mesmo com pouca antecedência. Porque na verdade eu só me lembrei disto 2 semanas antes. Lembrei-me de fazer esta surpresa então, de ir a Barcelona, ter com ela no seu dia de aniversário, e a primeira coisa que eu fiz foi ir ao calendário. E vi que tinha a palestra do What Summit, e depois acho que tinha também outra coisa, mas conseguia facilmente adiar. E portanto a minha preocupação era o What Summit, e quando fui ver as horas dos voos percebi que tinha de antecipar se quisesse então ir. Depois de perceber então esse constrangimento, fui ver o preço e percebi que estava possível de ir, portanto estava 70€ ida e volta. E portanto, aqui, se eu conseguisse alterar a hora do What Summit, conseguia ir. E eu podia dizer logo, olha, não posso porque, pronto, tenho o What Summit, não dá. Mas, reagendar não é dizer que não. Portanto, muitas vezes até pode fazer sentido. E, aliás, neste caso, agora não querendo alongar, mas foi muito interessante porque a minha palestra foi a primeira, e eu acho que, como eu ia falar aqui de uma forma mais geral de como aumentar a produtividade com IA, porque depois ia haver especialistas a nível técnico, portanto aqui de várias especialidades, fez todo o sentido. Portanto, eu acho que estava tudo a alinhar-se para ser o melhor possível. Mas é isso, ou seja, pronto, vocês já estão a ver que eu consegui alterar a hora, não é? Porque eu não tinha feito a surpresa. E portanto, depois mandei mensagem à equipa, mas antes disso, antes de mandar mensagem ao What Summit, eu falei com o namorado dela para perceber se era boa ideia, ou se eles já tinham outro plano, e se podia então ficar a dormir em casa deles, ok? Porque eu sou louca, mas nem tanto, portanto eu tinha de confirmar que era possível dormir lá. E por isso alterei a hora da palestra, e tive só a marinar a ideia até à noite, e depois sim comprei, porque eu também gosto de passar aqui, idealmente até um dia pelo menos, antes de comprar assim algo, pronto, que mexe aqui com várias logísticas, mas decidi comprar logo à noite também para não aumentar mais o preço. Por isso eu comprei assim meio em cima da hora os bilhetes, mas fiz questão de confirmar aqui uma série de questões, não é? De agilizar para perceber se era mesmo viável ou não, e depois disso bloqueei as datas no calendário para não me marcarem mais nada, e tudo o que fosse mentorias, consultorias, já teriam de ser então noutras datas. Depois, no fim de semana anterior, eu fiz logo a mala, ou melhor, pré-preparei a mala, porque eu sabia que a semana ia ser muito cheia até lá, até porque tinha a palestra na manhã antes de voar. E portanto a mala já estava pré-preparada, não é que fosse nada de especial porque era só um dia, mas pronto, eu prefiro colocar lá já tudo direitinho, a garrafinha que eu quero levar, o aloquete, assim algumas coisas que me dão também mais conforto. Na véspera carreguei a powerbank. Eu na verdade ando sempre com uma powerbank, ou normalmente ando com uma powerbank, mas em viagens ainda tenho mais em atenção, porque temos de mostrar o telemóvel, etc. E pronto. E eu costumo ter os dados móveis ligados, por isso gasta sempre um bocadinho mais de bateria, e também fica mais confortável para mim, ainda por cima ia sozinha. Por acaso é engraçado, porque foi a minha primeira viagem de avião sozinha. Ou seja, eu costumo viajar, mas com o meu marido, com amigos, com família, sozinha. Por acaso nunca me tinha acontecido. Já aconteceu viajar sozinha de comboio, de autocarro, de metro, mas curiosamente de avião nunca tinha acontecido, mas foi super tranquilo. Eu pensei até no dia anterior, será que vai ser igual? Será que não? Mas lá está, estou tão habituada a viajar que de facto não fez diferença nenhuma e foi super tranquilo. Depois, na sexta-feira anterior, eu tinha planeado a minha semana com o Clube Produtividade Imperfeita, que nós planeamos às 3 da tarde, hoje em dia, ao vivo, e
eu já sabia então que ia ter o voo, portanto, eu já coloquei algumas tarefas assim mais pequeninas, mais operacionais, que eu pudesse fazer nesse dia, portanto, no voo ou nas esperas, para conseguir então rentabilizar aqui um bocadinho melhor o tempo, porque lá está, não estava bem planeado que iam ser férias, mas no dia seguinte até consegui que fosse, portanto, nem fiz nada de trabalho, mas no dia 15 ainda consegui aproveitar para adiantar assim algumas tarefas, principalmente para depois sexta, tudo rolar melhor, porque na sexta depois então juntaram-se várias mentorias e algumas reuniões que precisava de ter. No voo de regresso eu tinha ali algumas tarefas na manga, mas eram assim pouco prioritárias, portanto eu decidi que se fizesse muito bem, se não, não fazia, e confesso que não fiz nada, depois descansei durante o voo. E porquê é que eu te conto isto então, e aqui alguns detalhes, também para te inspirar ou para te fazer refletir aqui em alguns pontos, porque toda esta preparação, que na verdade são detalhes, são pequenos detalhes, escritos, que depois facilitam muito, basicamente ajudam nesta ida, não é? Facilitam esta ida, diminuiu-me o stress, porque sabia que estava a pensar nos vários detalhes, portanto, ao longo do tempo fui pensando e sempre que me lembrava colocava no sítio certo, portanto, como tarefa ou numa nota digital relativa à ida a Barcelona. E depois, para mim, o principal de tudo, que é, fez-me aproveitar muito bem o momento. Ou seja, eu, durante essas 24 horas em que eu estive em Barcelona, eu estive a viver o presente, a aproveitar lá, a estar com a minha irmã, com os amigos, com família, e eu não estava a pensar em mais nada, portanto, não estava a pensar em nada sobre a viagem, nada me preocupava, não estava a pensar que no dia seguinte ia trabalhar, eu estava simplesmente a aproveitar. Percebem? Nem sequer estava cansada, por assim dizer, porque lá está, não tinha sido estressante, porque também estava tudo alinhado antes. E para mim isto é o melhor da preparação, é ajudar a viver os momentos com mais leveza. Aliás, estou-me a lembrar agora também que até a marcação do restaurante para o jantar foi feita a contar comigo, para não existir um stress adicional no momento. Provavelmente podia-se, não é, adicionar outra pessoa, mas nem para criar esse momento de tensão foi preciso. Claro que há sempre imprevistos e coisinhas que podem falhar, mas normalmente quando há uma boa preparação, depois lidamos muito melhor com essas questões, porque sabemos que, lá está, é imprevisível, não poderia ter sido feito de outra forma, ou então, se tivesse sido, na próxima vez vamos tentar melhorar esse ponto. Por isso, quando preparamos, ganhamos liberdade depois, ganhamos tempo de qualidade, e isto pode ser em viagens, em trabalho, na vida pessoal. A mensagem de hoje é que preparar não é rigidez, e mesmo esta organização, este planeamento é flexível. Eu decidi com 2 semanas de antecedência que ia fazer esta viagem, consegui alterar a hora de uma palestra, claro que podia não ter conseguido, mas tudo porque eu sei que o planeamento e a vida ficam mais divertidas e fixes quando nós sabemos que ter uma estrutura é bom, mas que a flexibilidade existe. Por isso é sobre criar as condições para viver os momentos com leveza. E olhem, para terminar, um pequeno pedido: se gostas destas pausas produtivas, das estratégias, da inspiração de produtividade e organização que eu aqui dou, classifica e segue na plataforma onde estás a ouvir. Pode ser? E já sabes, não precisa de ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui. Até já! Produtividade, 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 perfeita e perfeita. De Carolina João Fernandes.